Bem-vindos ao MCCast, o podcast da Microcamp. Meu nome é Eric. Meu Deus, adorei. Peraí, isso é uma pessoa te ligando? Não, é o barulhinho da urna. Era a urna! Eu sou o Teacher Alex e você sabia que não é o povo que escolhe o presidente nas gringas? Meu nome é Vivian e hoje a gente vai conversar sobre a polêmica do voto impresso. Só, olha, pode dar... Entenda a doutora Eliana ficar preocupado com o nosso programa mesmo, gente. Pode falar aí? Ah, para de Então, a censura. doutora Eliana tava tranquila. Mas aí tinha que vir a Vivian querer jogar a palavra polêmica vou no tirar ar. então, pode fazer. Não, deixa. O nome do programa é como hackear, como fraudar a urna. Então, mas só um rápido disclaimer aqui, a gente não vai ensinar você a fraudar a urna. Não tem também como. É só clickbait. Exatamente. Podia ser MC Casos de Família, né? Por que caso de família? Meu Pra Deus. falar polêmica. Ah, verdade. Como chama a mulher do caso de família, não? Cristina Rocha, famosa do Aqui Mas Agora. acabou, não acabou? Não sei, não assisto. Mas nunca vai acabar na Não, eu também mentalidade não, eu do vi na povo. internet. Eu vi na internet, parece que acabou. Teve até programa de despedida, O alguma coisa coração assim. do povo vai ser eterno. Então, como acabar aquilo, gente? Memes maravilhosos. Gerou entretenimento, gerou aquilo. Muito bem, MCCast de hoje a gente vai vamos falar desse assunto do momento, que são as eleições. Vamos falar um pouquinho das eleições americanas, né, teacher? Como funciona esse processo, que é bem confuso, na verdade. E a urna eletrônica, que dá Covid. Tudo da Covid. Não funciona. 5G da Covid, a urna da Covid. Vamos explicar certinho hoje, mas um disclaimer de verdade. Não vamos falar de política, não vamos falar de posição política nem nada. Vamos falar da parte técnica, tecnológica. Os nossos ouvintes acabam de deixar o MCCast. Vamos falar sim de política. No final o teacher vai falar em quem vai votar. Mentira. Mas é isso. É isso. Então vamos para a nossa vinheta. Mas antes eu vou pedir pra você, ouvinte, seguir a Microcamp em todas as redes sociais. Lá no Instagram, @microcamp, você acha todos os caminhos de todas as nossas redes. Twitter, TikTok, tudo tal. E você que tá ouvindo esse programa pelo YouTube, vou pedir pra você curtir, comenta alguma coisa. Comenta qualquer coisa, batata frita, não sei, comenta. E se inscreve, pega o link, manda pra geral. Você que tá vindo pelo Spotify, avalia a gente aí. E vem pro YouTube, se inscreve também, curte, compartilha. Ajuda a gente a divulgar o MCCast pra todo mundo. E temos novidades também, você que tá ouvindo, que tá atrás de algum curso rápido de Word, Excel, Photoshop, Illustrator, não sei, manutenção de computador, notebook, cursos rápidos de 8 a 24 horas. Tem um presentinho pra você. Conseguimos o cupom de desconto MCCast VIP pro MC Play, que são esses cursos rápidos e presenciais VIPs da Microcamp. Você encontra também lá no nosso Instagram. Tô me sentindo muito em rádio agora porque eu vou passar telefone. Mas a dica que eu vou te dar é pegar a caneta ou celular aí e anota o número 19 99884 1349. De novo, 99884 1349. 19, tá bom? Manda uma mensagenzinha, manda um WhatsApp lá, liga. E você vai e fala que você ouviu esse contato no MCCast, que você quer um curso, deixa eu te passar todas as informações. E vai ter o descontinho especial do MCCast. Coisa linda. E também tem o número 19 999 40 9175. 19 9940 9175. MC Play, corre lá. MCCast VIP é o cupom, não perde. E você quer fazer um curso online? Também tem do MC1. Com o cupom MCCast20, você ganha 20% de desconto em qualquer curso do MC1. Então lá, microcampeon.com.br. Link também vai estar no post. Mas é facinho, microcampeon.com.br. Entra lá, faz seu cadastro. Tem uma pancada de cursos excelentes e coloca o cupom MCCast20 e 20% de desconto em qualquer curso. Coisa linda! Agora vamos pro programa.
Richard, pra iniciar, por que não é o povo que decide? Cadê a democracia? Porque, né, segundo dizem, uma democracia pura não funciona, né? É como dois lobos e um carneiro votando no que nós vamos ter pro jantar. Nossa, Ou seja, que profundo foi isso. Você viu? Uma democracia pura, a maioria pode facilmente tiranizar o resto do país, né? E foi isso que os Founding Fathers, que os americanos gostam tanto de usar, os fundadores, né? Fizeram a Constituição, quiseram evitar a qualquer custo, né? Por isso da separação dos três poderes, como nós também temos no Brasil, né? O executivo, o legislativo, o judiciário. Por isso que cada estado lá tem 2 senadores, independente do tamanho do estado, né? E tem também o número de deputados que é diferente, baseado aí no tamanho da população de cada estado. Mas basicamente eles acreditam que democracias puras não funcionam. Eu não sabia dessa, de verdade, que era por isso que eles não acreditavam que funciona a democracia pura, purinha. Sim, por causa disso, porque você pode sempre ser tiranizado pela maioria, né? Se for ver aqui, pegando o Brasil também, é por isso que nós temos políticas também de bem-estar ou políticas visando a minoria, porque senão você vai ter aí a minoria esmagada pela maioria, né? Ninguém vai se preocupar com os interesses da minoria se a maioria só vencer, né? Entendi. Toma essa aula aí, então. Tem um pouco a ver, uma dúvida, com o princípio de você não pode igualar a todos, porque cada um tem uma necessidade específica. Tem a ver com esse conceito também? Sim, porque, de certa forma, acredita-se que com esse formato que é da eleição, você protege os estados pequenos, né? Por exemplo, Rhode Island, Vermont, New Hampshire, ou mesmo estados muito grandes em extensão de terra, mas com pouca gente, como Alasca, como Dakota, como Wyoming, também cada voto acaba importando numa eleição apertada. Caramba. Você sabe qual que é o estado com mais número de votos? Qual que é o estado mais populoso dos Estados Unidos? Eu não sei dessa. Eu não sei te dizer o estado mais populoso agora. Eu creio que, por exemplo, Nova York provavelmente seria um deles, Califórnia, mas eu sei te dizer, nós temos os 12 estados mais importantes que podem fazer um presidente ganhar uma eleição, que é Califórnia, Nova York, Texas, Flórida, Pensilvânia, Illinois, Ohio, Michigan, New Jersey, que é Nova Jersey, né? Carolina do Norte, Georgia e Virgínia. São os 12 estados que podem aí... 11 estados... Falei 12 ou 11? Me perdi também. Não, você falou 12. Os 12 estados que podem garantir a eleição. É o que também é uma das críticas, né? Tem os americanos que defendem, mas tem os americanos que criticam. Porque um candidato ele pode perder em 39 estados... E no Distrito Federal, né, em Washington, e ainda assim ele virar presidente se ele ganhar em 11 desses estados que eu falei para você. Então imagina, ele perde em 39 estados o voto e no Distrito Federal, mas se ele ganhar em 11 estados desses que eu falei, ele vira presidente. Foi o que aconteceu em 2016, por exemplo. O Donald Trump ele venceu em Michigan com uma vantagem ali minúscula sobre a Hillary e ele levou os votos daquele estado. Então, assim, ignorou-se mais de 2 milhões de eleitores de Michigan que votaram para Hillary, por exemplo. Então, a Vivian falou que não é da nossa cultura, né? É que nós temos que pensar que os Estados Unidos, né? Vamos pensar na época que os Founding Fathers pensaram na Constituição, né? Que os fundadores pensaram na Constituição. Era impossível, inviável na época, você viajar pelo país inteiro fazendo campanha. Então, eles quiseram fazer de uma forma que você pudesse se preocupar com todo o país, que todo o país fosse importante, mas que você não tivesse que viajar pelo país todo, né? Não tivesse que ficar... foi uma forma de encorajar a coalizão, porque você precisaria de coalizão, de ali, se aliar a outras pessoas, né? E não precisar fazer campanha em todo o país.
Então, ao mesmo tempo, você precisa do apoio de diferentes tipos de eleitores, né? Se você fosse ver. Se fosse apenas sobre a maioria popular, como é aqui no Brasil, um candidato podia apenas se concentrar os seus esforços nas grandes cidades ou nos estados mais populosos. Por que queria se preocupar com uma cidadezinha lá nos Cafundó do Judas, né? Ou nos Estados Unidos, por que queria se preocupar com alguém, o Iowa, que é pequeno, ou West Virginia, ou Montana? Nesse tipo de eleição, todo estado é importante, todo voto é importante. Interessante. No Brasil ia dar merda isso aí. Você acha que é da merda? Sei lá, teacher. Qualquer assunto aqui fica polêmico, Tem né? uma coisa que eu concordo e eu queria ver o que vocês acham, porque lá nós temos apenas dois partidos, né? Os republicanos e os democratas. E temos os independentes, vamos pôr aí um terceiro, né? Mas 2 partidos mesmo grandes são os democratas e republicanos. No Brasil nós temos dezenas e dezenas de partidos. É verdade. Você acha que nós deveríamos ter, como nos Estados Unidos, 2, 3, sei lá, 4 partidos só? Ou não? É interessante essa pluralidade de pequenos partidos? Quanto mais partidos, em teoria, tá? Mais ideias. A gente sabe que na prática não é isso. Sim. Tem muitos partidos que são Ctrl-C, Ctrl-V do outro, só troca os iniciais. Eu acho interessante porque o Brasil ele é um país muito misto, ele é muito plural, é muito diferente. Tanto até que eu tava dando uma olhada como que o IBGE descobre, né, em quem que a gente vai votar e tal. E até quando eles vão fazer esse censo, eles têm que levar em conta essa pluralidade que a gente tem de gênero, de idade, de religião, de região também, financeira. Então, aqui a gente sempre trabalha muito com plural. Não sei, não consegui enxergar um cenário que não fosse tão plural assim. Eu acho que ficaria um pouco mais fácil de você escolher, porque você só tem 2, então ou é um ou é outro. Então, mas mas você falou pluralidade de pessoas. Você pode ter em 2, 3 partidos pluralidade de pessoas, jovens que são daquele partido, velhos, Então, pessoas mais pobres, pessoas mais ricas, Aí mas tem que ver não se a ideia tanto bate. partido. Aí tem que ver se a ideia bate, né? Porque eu vejo tantos partidos, cada um querendo uma coisa diferente, e aí ninguém ganha força. Ninguém fica junto, ninguém faz alianças, porque cada um quer uma coisa, entendeu? Entendi. Eu acho que seria interessante, seria mais fácil de você escolher. Não causaria tanta confusão assim de eu gostei disso, de um, mas esse outro aqui que me promete esse pedacinho aqui também é legal. Aí esse outro, você não fica com parece que é que nem você falou, né? Parece que cada um, eu gostei dessa proposta, mas eu não gostei dessa linha aqui. Então eu vou fundar o meu partido que eu vou acrescentar e vou mudar do jeito que eu quero. Vou fazer aquilo, vou defender aquilo que eu imagino. Eu acho que ficaria um pouco mais fácil de escolher. Mas, em contrapartida, é aquilo, né? Tem aqueles detalhezinhos que os outros partidos têm. Eu não sei. Mas eu acho que seria Sim, há pluralidade. Nós temos, na verdade, 2 eleições nos Estados Unidos. Nós temos as primárias e depois nós temos as eleições. Então, nas primárias, os próprios candidatos dentro do partido vão fazer campanha para ser escolhido quem vai ser o representante. Então, de repente, dentro dos partidos democrata, nós tínhamos o Barack Obama, mas nós tínhamos outros candidatos fazendo campanha para ver quem que ia ser o candidato democrata. Tem briga interna. Tem briga interna. Entendi. Então, eles têm que fazer primeiro campanha nos estados para ver se ele vai ganhar para ser o candidato oficial ao cargo do Partido Democrata. E depois tem a votação para ver se ele ganha como presidente, entendeu? Parece mais organizado. Parece. Aqui, eu não sei. Se eu quiser ir lá e me candidatar, eu posso. Qualquer cargo ali eleitoral que tenha, né, praticamente. Nesse caso, não. Eu acho que tem uma organização dentro do próprio partido. É isso mesmo? O próprio partido, ele vai ali ver quem vão ser os que querem, né, concorrer, vamos dizer, não só presidente, tá? Mas os que querem concorrer ao cargo, e aí esses que querem concorrer vão fazer campanhas, que são as primárias, para ver quem ganha
quem ganha como candidato, quem vai ser o candidato oficial republicano, quem vai ser o candidato oficial democrata. Então eles brigam entre eles mesmos para ganhar a candidatura como candidato oficial, para depois ir para as eleições. Nossa, interessante isso, porque aqui no Brasil tem aquela situação onde um candidato recebe votos e na verdade, o voto vai para o partido, não é? Ele acaba fortalecendo o outro, né? Eu acho que isso seria interessante aqui. E também não teria aquela. Eu não sei vocês, mas, gente, horário político na TV, assim, é um pior que o outro. Você fala, ah, para, tem gente que tá ali só pra fazer graça e aparecer. Eu acho que não teria essa situação. A política seria levada um pouco mais a sério. O que vocês acham? Lá não é muito comum essa história de horário eleitoral na televisão. É muito mais comum o candidato ir até o lugar, as cidades, os lugares mais decisivos. E né? beijar as cabeças das crianças. Beijar as criancinhas, pegar no colo, exatamente, entendeu? Não tem Legal. horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio, entendeu? Mas tem algo muito forte lá, que eles pagam por propaganda política, né? Então eles fazem propagandas, aquelas propagandas mesmo, comerciais, muito fortes, muito assim, pesados, né? E eles podem fazer até 1 ano e meio antes das eleições, ao contrário daqui, né? Que podem ser pode-se fazer isso poucos meses antes das eleições, eles podem até 1 ano e meio antes já fazer essas propagandas, esses comerciais. Olha, bem legal, hein? Ao meu ver, ficaria mais organizado. Sim. É que no Brasil tudo é meio caótico. Eu falei nós falamos de quantos partidos, né? Talvez nós temos 33 partidos registrados no TSE, né? Meu Deus. Enquanto lá nos Estados Unidos eu falei de democratas e republicanos que são realmente a maioria. Mas você tem ali algumas distinções entre os próprios partidos. Você tem o Green Party, que é o Partido Verde, né? Você tem o Partido Reformista, você tem alguns clãs dentro do partido dos republicanos, dos democratas. Tem subdivisões dentro da... Entendi. Os caucus, que a gente chama, né? Os caucus. Então, por exemplo, tem o Black Caucus, que são negros influentes dentro do Partido Republicano, por exemplo. Então é importante o apoio deles para você conseguir alguma coisa dentro do Partido Republicano, por exemplo. Olha só. Entendeu? E uma coisa que eu acho excelente, não sei o que vocês acham, o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Né? Eu também não concordo com o senhor. Então é muito. Os políticos são obrigados a realmente convencer você para levantar a bunda da cadeira e votar. Exatamente. Suar a camisa e não só suar a camisa para você votar, mas suar a camisa para conseguir causar um apelo em vários tipos da população. Em várias minorias, porque aí você às vezes vai conseguir ganhar uma eleição por uma margem pequena, né? Então, se você convence as minorias, de repente, daquele estado, sejam os negros, sejam os homossexuais, sejam os latinos, você às vezes acaba conseguindo ganhar aquele estado por causa dessa minoria. Então, força eles a realmente falar para todo mundo, tentar falar para todo mundo. Entendi. Faz sentido. Interessante isso, né? Aqui no Brasil, mesmo sendo obrigatório, já tem tanta gente que depois tem que ficar justificando. Claro, tem aquelas pessoas que realmente, né, aconteceu alguma coisa, não pode. Mas tem tanta gente que justifica porque, não tô afim de ir votar. Eu acho que seria interessante, Descrente, né? Hã? Tá descrente, né? Eu acho que seria bacana. Mas é aquilo, né? É uma cultura bem diferente da nossa, né? Outra pegada. Até não sei se vocês sabem como que funciona nos outros países maiores, assim, sei lá, na Europa, nessa pegada também, não é? Eu teria que realmente pesquisar, Eric, eu não tenho certeza. Assim, eu posso te dizer, por exemplo, na Inglaterra, você até escolhe o presidente, mas o presidente é uma figura decorativa, né? Ele não é o chefe de Estado, digamos assim, é o primeiro-ministro, que é o chefe de Estado. E quem escolhe o primeiro-ministro não é o voto direto, ele é indireto. Quem escolhe o primeiro-ministro é os membros do partido que é maioria naquele ano.
Então você tem o Partido dos Trabalhadores lá nos Estados Unidos, Labour Party, e você tem, por exemplo, um outro partido, que agora eu não me lembro se é o Liberais mesmo. Se naquela eleição, para os membros do parlamento, o Partido dos Trabalhadores ter ganhado maioria, dentro do partido, os membros do partido que vão escolher quem vai ser o primeiro-ministro. E aí ele que vai ser realmente o chefe de Estado, no sentido de ditar as leis, as coisas como vão acontecer. O presidente, ele funciona mais para a questão das relações exteriores. Então é ele que pode se encontrar com outros chefes de Estado e tudo mais. Ele funciona mais deste lado. Mas quem manda realmente o poder executivo jaz no primeiro-ministro. Entendi. Como na França também, se eu não me engano. Acho que no Japão também tem o primeiro-ministro. Aqui no próprio Brasil, né? O presidente, ele não tem um poder assim supremo não é uma monarquia, né? É diferente. Tem os outros poderes que decidem também. Exato, sim. Mas no Brasil, ele é o chefe do executivo, né? Na Inglaterra, o presidente não é o chefe do executivo. O primeiro-ministro é o chefe do executivo. Ele é um enfeite que existe. Tipo assim. Ele é mais decorativo, digamos assim, né? Eu não gosto dessa palavra, mas ele seria mais decorativo. Pô, a Inglaterra adora coisas decorativas, com todo respeito à nossa rainha, Elizabeth. Nossa, maravilhosa. A Elizabeth é uma figura decorativa. Sim. Ela não tem poder de fato do executivo, mas ela traz, ela pode influenciar politicamente, né? Ela tem muitos poderes. Nós poderíamos fazer um MCCast depois falando só sobre os poderes que a rainha tem, se ela fosse exercer realmente os poderes dela. Mas ela é uma figura decorativa. Pô, é um tema interessante. Vamos até anotar. Anota aí. Na pauta, porque, meu Deus, Anotado, anotado. tem muitos temas de ideia. A gente tem tanto tempo que a gente se perde dentro deles e não consegue escolher um. Porém, contudo, entretanto, Vivian Alves, Eric Tuff, Ixi. se não é o povo que escolhe o presidente nas eleições, quem é que escolhe o presidente nas eleições americanas? Os estados, não são? É Aqueles estados mais fortes. É o povo, indiretamente, mas é o povo. É o povo. Não é? Quem escolhe são 538 pessoas. Mentira. Que são... Apenas 538 pessoas. Eu me perdi completamente, então. Dos Estados Unidos inteiro? Sim. Como assim? Eles são os delegados do colégio eleitoral. Então, o que é um colégio eleitoral? São os delegados. Os delegados são aqueles membros escolhidos de acordo com o tamanho dos estados. Então, dependendo do tamanho dos estados, você tem uma quantidade de delegados naquele estado. E são esses delegados que realmente escolhem. Então, desde 1964, são 538 delegados. Por quê? Porque é a soma da quantidade de membros do Congresso. Você tem aí 100 senadores, você tem 435 deputados e mais 3 representantes da capital de Washington. Então dá os 538 delegados. Por que tem votação, então? Porque aí, quando você está votando, então você tem duas fases, né? Eu tô sugerindo porque o delegado vai votar? Exatamente. Você Uma tem sugestão. A fase 1 em novembro é puramente democrática. Você tem aí 51 eleições populares, uma em cada estado e uma da capital, em Washington. E no dia da eleição de 2012, por exemplo, nós estávamos falando do Barack Obama, né? No dia da eleição de 2012, você pode imaginar que os americanos estavam votando para o Barack Obama ou para o Mitt Romney. Mas, na verdade, eles estavam votando para os delegados. Em Rhode Island, por exemplo, se você votava para o Obama, você estava votando, na verdade, para os 4 delegados do Partido Democrata. Se você votava no Mitt Romney, você estava votando, na verdade, para os 4 delegados republicanos do estado. E aí, em dezembro, tem a fase 2, que é o voto dos delegados. Os delegados vão todos para Washington e lá, publicamente, eles têm que dar o voto deles. E eles é preciso uma maioria, né, absoluta, ou seja, é preciso 270 votos para que o presidente ganhe. Não é claro secreto? que... Não é secreto, não pode ser secreto. Nossa... Só que aí, é claro, existe uma tradição dos delegados votarem de acordo com o que o estado dele
aceitou. Então, por exemplo, só que é aquilo, quem ganha naquele estado leva todos os delegados. Então, por exemplo, você tem um estado lá que tenha 30 delegados, misturado entre delegados republicanos e democratas. Se a maioria que ganhar naquele estado do voto popular for os republicanos ganham os 30 delegados, não ganham só os delegados deles. Entendeu? Entendi, tá. Não acho. Tá bom. É estranho. Vou tentar de novo. Você tem aí um Não, estado... eu entendi, teacher. Eu só não concordo, eu acho. Eu tô nessa pensativa, não sei. Eu entendi qual que é a lógica, mas não sei se. Não sei. Que parece que você escolhe, mas na verdade você não escolhe nada. Pô, você passa a vida escolhendo, mas não é exatamente. Não é você, na verdade. Você está decidindo quem você quer. Mas se na hora lá o cara fala, não vou votar nesse, eu vou votar na Vivian Alexandre. Foi exatamente o que aconteceu nessa última eleição do Trump com o Biden. Havia-se um medo de quando chegasse dezembro e os delegados fossem votar... Eles não seguiriam o que os estados escolheram. Eles não seguissem o que o estado escolheu, o que o povo daquele estado escolheu. Por causa de todas as fake news que foram espalhadas de que a eleição não foi justa, de que houve fraude, etc. Isso poderia influenciar os delegados a não votarem de acordo com o que o povo do seu estado escolheu. São unidos, sim. Estados Unidos, entendeu? Excelente piada! Mas é exatamente por isso que é chamado Estados Mas Unidos. não são unidos. Cada estado é independente. Ele tem a sua força independente. Entendeu? Porque nós temos nos Estados Unidos os safe states, os estados seguros. O que são safe states? São aqueles estados que têm uma tradição de muitos anos votarem em republicano ou votarem em democrata, ou seja, serem estados conservadores ou serem estados menos conservadores, né? Os blue states e os red states. Os democratas são associados com a cor azul e os republicanos com a cor vermelha. Então, os blue states são estados que geralmente votam para os democratas. Os red states são aqueles que votam para os republicanos. E nós temos os swing states. Swing é quando você dá você gira, né? Você pode mudar o tempo todo. São aqueles estados que podem mudar a eleição. São estados que, de repente, podem votar num ano para republicanos, votar num outro ano para democratas. Geralmente, Ohio e Flórida são swing states. As pessoas ficam muito ali tensos, aguardando a votação nesses estados, porque eles podem tender tanto para o lado democrata quanto para o lado republicano e podem decidir uma eleição. Olha. Vai cair na prova isso? Anotando, né, Eric? Mas olha, isso dificulta muito mais fraude, gente. Se você se tem mais passos, faz mais sentido, sim, mas não sei. Porque, por exemplo, você pega a eleição brasileira. Se você fraudar aí alguns votos, seja no estado que seja, já pode fazer diferença. Nos Estados Unidos, não. Você teria que fraudar estados específicos e prever qual seria a votação naqueles estados para poder causar realmente uma mudança, uma fraude que tivesse algum efeito, entendeu? Porque você tem que prever qual estado, de repente, vai votar mais republicano. E quantos votos ali eu preciso tirar para fazer a diferença, entendeu? Entendi. Mas tem uma coisa que eu acho muito injusto, isso sim eu acho muito injusto, e se fala muito disso hoje em dia para tentar mudar a Constituição, mas é muito difícil lá mudar a Constituição, que é uma coisa chamada, não há tradução para o português, que é chamada de gerrymandering. Tá? Chama-se gerrymandering por causa do governador Elbry Gerry, que é o governador de Massachusetts, que foi o primeiro a fazer isso que eu vou falar. Então a gente chama de gerrymandering. Gerrymandering é a forma como os partidos políticos, os democratas, os republicanos, eles fazem a divisão dos distritos que votam no estado. Então você tem, como aqui no estado de São Paulo, você tem as cidades. Né? Você tem São Paulo, você tem Bauru, você tem Lençóis, Jaú, Campinas. Lá você tem os distritos eleitorais. E gerrymandering é a forma que você faz os limites desse distrito. E como que eles fazem isso? Eles fazem de forma que
o partido político que domina naquele ano, né, tem a vantagem. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos pensar que Bauru, eu estou em Bauru. Vamos pensar que Bauru, que é uma cidade, é um distrito. Só que, no nosso caso, os limites da cidade de Bauru estão muito bem definidos. Nós sabemos onde começa Bauru, onde termina. Mas vamos imaginar que não. Vamos imaginar que aqui em Bauru o Partido Democrata está no poder, tem maioria. Então ele vai decidir os limites da cidade de Bauru. Onde vai os limites da cidade de Bauru? E eu posso fazer de tal forma que eu traga vantagem para o Partido Democrata. Então eu tenho, por exemplo, 50 eleitores no meu distrito, né? 60% deles são democratas, 40% são republicanos. Se eu dividir certinho, eu vou ter aí 60% das cadeiras no Congresso para os democratas, 40% para os republicanos. Mas se eu fizer determinadas divisões, eu posso mexer no resultado. Eu posso fazer com que os democratas acabam tendo mais vantagem pelas divisões. Se você vê, que nós estamos aqui só num podcast, mas se eu mostrar essa imagem para você, a forma que eles dividiam os distritos não tinha nada a ver, parecia assim, às vezes uma salsicha, uma coisa, você pega lá longe até aqui perto, fazia umas divisões loucas para que você pudesse dar vantagem para o seu partido, entendeu? Isso sim, eu acho uma puta de uma manipulação política. E isso não tem como mudar. Não, porque foi feito de tal forma para que justamente tentasse não haver vantagens. Só que, como não há limites ainda no judiciário, né, o Supremo lá não impôs nenhum limite de como que é essa distribuição dos distritos, cada um que tiver no poder naquele ano, que tem essa redistribuição, vai mudar. Você pode mudar para que haja 3 republicanos, 2 democratas, você consegue mudar para que haja 3... você consegue mudar de acordo com o que você quer, entendeu? É como se você pegasse aí uma torta e você divide a torta de forma que vai ficar mais pedaços para você do que para o seu colega. Então a manipulação, entendeu? Em teoria, na ponta é rara, porque é fechadinha, mas é na raiz que ela pode existir. Exatamente. No macro, é muito difícil de você fraudar. Mas no micro, você não frauda, mas você dá vantagens para o seu partido, entendeu? Você divide, por exemplo, você tem 10 pessoas. 4 dessas pessoas são democratas. 6 dessas pessoas são republicanas. E aí você divide de um jeito que fique essas 10 pessoas separadas. Quem que vai ter vantagem? As 6 pessoas republicanas. Então aquele distrito vai votar republicano, entendeu? Sendo que você podia dividir de uma maneira que ficasse 5 democratas e 5 republicanos, por exemplo. Entendi. E é isso. Vamos fazendo um gancho para o que a Vivian tem aí para nos dizer. Lá o voto é em papel. É isso que eu ia perguntar. É isso que eu ia falar. Por que o voto nos Estados Unidos ainda é em papel? Gente, é muito... É um país tão avançado tecnologicamente, né? Surgiram gigantes, a Google, Apple, Microsoft, nos Estados Unidos. E na própria capital Washington, o voto ainda é feito por papel e pelo correio. Isso que é mais interessante, é isso. Sim. Só fazer uma aspas aqui também, se você ganhar um prêmio da Mega Sena dele, você pode mandar pelo correio para o lugar, tá? Isso é maior maluquice. Tu com um bilhete que vale 100... Mudei de assunto completamente, mas eu faço isso às vezes. Tava vendo que eu até falei num podcast antigo, eu acho. Uma senhorinha nos Estados Unidos, 80 e poucos anos, ganhou o equivalente a R$1 bilhão lá. Ela pôs no correio e mandou pra chegar lá. Na casa, sei lá, no banco. É loucura. Desculpa, pode voltar. Então, existe
Existem alguns motivos, né? Às vezes parecidos com o do Brasil também. Uma deles é o financiamento, né? Não há financiamento. Financiamento eu digo assim, né? Financeiro mesmo. Ninguém financia campanhas para empurrar passar a votação por meios eletrônicos, né? Ninguém está interessado em fazer uma campanha para isso. E porque eles também acreditam que os eleitores podem verificar de forma mais fácil que o voto deles refletem realmente a escolha que eles fizeram, né? Tem uma segurança maior e tudo. Mas leva muito mais tempo. Você veja que as eleições nos Estados Unidos levam-se dias para se ter um resultado. Enquanto aqui no Brasil não, né, Vivi? Aqui no Brasil é muito mais rápido o resultado para a democracia. Terminou a eleição no mesmo dia, você vai ficar sabendo, em questão de horas você já vai ter uma noção ali de quem conseguir realmente bater o martelo. A auditoria ela é feita de forma mais rápida. Mas eu aprendi com a Vivian nesses dias, falando sobre esse podcast, que o voto de papel não é exatamente simples, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Falar sobre voto impresso, que foi hiper polêmico na internet, né? Principalmente acho que mais no começo do ano. Não, de novo um disclaimer pro nosso jurídico não brigar com a gente. A gente tá passando informações de como que é. A gente vai... Técnicas. Educativo, exato. A mesma coisa que o Alexandre como falou, né, sobre os democratas e republicanos, a gente vai entrar tecnicamente como funciona o voto impresso, como funcionaria o voto impresso aqui no Brasil. Não é votar em papel. Não é um papel que você quer impresso, você marca ali em quem que você quer e acabou. Não. Ele vai ser, além do digital, ele também seria impresso. É uma impressora que seria adaptada à urna. A urna ela vai imprimir o seu voto numa caixa hermeticamente fechada. E a hora que você confirma, ela corta o voto ali e deposita na urna. Ou seja, né, ele vai ser impresso, além de também ficar ali na memória eletrônica. A ideia é que pessoas leigas, igual poderia acontecer nos Estados Unidos, elas conseguem fazer essa auditoria na questão de votos, porque você não precisaria entender de nada de eletrônico, você consegue ver a contagem de papel, de voto mesmo, né? Então, ele acaba sendo um registro físico, ele acaba sendo uma outra forma de transparência e é uma auditoria acessível. Isso é bem interessante. Mas aí faria a contagem dos dois, do digital e do impresso? Exatamente. Então você consegue verificar independente. Se der uma diferença no 2, é apocalipse. Exatamente. Aí eu já não sei como funciona, mesmo porque o voto impresso ele é uma possibilidade, ele é uma outra vertente, mas eu não sei se ele vai ser implantado ou não, quando, como, onde, por quê. Mas é diferente. Mas, Vivian, as urnas eletrônicas, como são eletrônicas, elas não facilitam que um hacker, de repente, adultere os resultados da eleição? Não facilita. Porque a urna, ela não fica conectada em nenhum tipo de sistema. Ela vai ser até interessante, porque vai ser uma urna nova para esse ano. Hermeticamente fechada. Mas do barulhinho vai se manter. Também não sei. Se mudarem o barulhinho também é apocalipse. Aí é demais, né? Mas vai ser um modelo novo. Mas, bom, a urna, ela começou a ser implantada em 85 pelo Tribunal Eleitoral. 85 ou 95? Em 1985. Nossa. O TSE, ele começou a sistematizar os sistemas. A primeira urna, ela existiu em 96. Ela é um computador, ela tem um hardware próprio, um sistema próprio. É muito interessante porque eu descobri que a Holanda e a Índia, elas já tinham voto de forma digital quando o Brasil começou a investir nisso. E muitos outros países utilizam também o voto de forma digital, né? Mais de 35 países utilizam urna também, porque realmente faz a eleição ser de uma forma muito mais rápida, a apuração ser de forma muito mais rápida. E o primeiro modelo, ele tinha disquete. Eu estava até conversando com o Alexandre. Eu falei, meu Deus, acho que tem gente que não vai nem saber o que é isso. Muitos alunos não conhecem, né? Eu sei que quando eu dava aula de informática, eu levava um disquete para mostrar. Depois de um tempo, eu tive que começar a levar um pendrive para mostrar. Fazendo
Fazendo até uma ponte pro MC Drops, Viviane. O Marcão, o nosso coordenador geral, sugeriu a gente fazer o MC Drops mostrando os disquetes lá da holding. Olha, interessante, vamos anotar isso aí. É isso. Mas a urna, ela passa por diversos testes públicos de auditoria para ver se está funcionando tudo certinho. Mas ela não fica ligada a nenhum dispositivo. O único cabo que ela tem é o cabo de energia. E essa versão nova que vai sair para esse ano, a ideia é que ela tenha uma bateria que dure ali a vida toda da urna. Então a bateria tem que durar a vida útil da urna. Mesmo porque em alguns locais, por exemplo, em regiões mais remotas da Amazônia, que também tem eleição de forma digital, a ideia é que você consiga levar até mesmo para lugares onde não tem acesso ainda à energia elétrica, né? Entendi. E aí depois que é feita a votação ali na urna, esses dados todos criptografados, eles são salvos em um cartão de memória que vai até a junta eleitoral. E aí esse cartão aí sim, ele é enviado através de um envelope lacrado, passa É um por cartão de memória normal ou também é um cartão de memória diferente? É tudo diferente, é tudo muito específico, é o hardware específico, é o software específico. Não roda CS no hardware. Não roda. Tá. Ixi. Não roda, ele é muito específico. Do mesmo jeito que, por exemplo, a gente tem painéis de controles ou computadores específicos para fábricas, indústrias, aquele sistema que é feito exatamente para aquilo. Entendi. E ele tem um sistema de proteção de barreira que causa um efeito dominó. E conforme a pessoa vai quebrando, né, se por acaso entrar... Isso quando o cartão já está lá no Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral. Se a pessoa vai quebrando essas barreiras, inutiliza o programa. Entendi. Ou seja, aqueles votos não contam. Ele é um sistema de autodestruição, praticamente. Exatamente. Ele se anula. Entendi. E aí a gente consegue verificar, né? Ele tem 2 mecanismos de segurança. Tem a assinatura digital, que é para verificar se aquele cartão realmente é íntegro, ou seja, não teve nenhum tipo de manipulação, né? Enfim. E tem o resumo digital, que aí é o algoritmo público para verificar se tá tudo certinho, tudo funcionando. Beleza. Aí ele é auditorado e existe a contagem de voto ali, mas tem toda uma segurança. Tanto que em 2018 teve teve um ataque hacker, que entrou em contato com um site bem famoso, inclusive vai ser uma indicação minha no final, que é o Tecmundo. O hacker entrou em contato com o Tecmundo falando que invadiu o sistema de segurança do TSE. E aí eles foram verificar, teve todo o inquérito, enfim, repercutiu bastante na época. E eles acessaram o sistema, sim, mas eles não entraram na parte do voto do eleitor. Então, mais ou menos como se um ladrão entrasse num banco, ele conseguiu entrar no banco, o banco lá onde você confia que vai estar guardando o seu dinheiro. Ele entrou, mas ele não entrou no cofre, exatamente. Ele não acessou, então não teve fraude, não teve nada. Entendi. Eu tinha lido nessas nossas preparações pro podcast de hoje que o TSE, ele coloca a urna, tipo, a prova contra hackers em teste público, é verdade isso? Sim, ele coloca. Igual, por exemplo, o Pentágono já fez isso também, né? Porque teve uma invasão lá bem complicada, né? E o Pentágono é um símbolo de segurança, né? Ele junta ali forças... todas as forças armadas que a gente tem, né? E ele teve um ataque hacker em 2013, que foi, assim, um dos mais caros da história dos Estados Unidos. E depois eles pediram para hackers fazerem testes de segurança. Então, aqui também isso existe. E quem conseguisse, tô vendo aqui, quem conseguisse ganharia uma boa de um dinheiro, quem conseguisse invadir. Exatamente. Pois é. Aqui é a mesma coisa. Tanto que... Deixa eu só confirmar aqui certinho. Corta essa parte, tá, Eric? Eu não. Vai deixar ao vivaço. Aquela cena preto e branco. Exato. Em 2016 foram feitos testes, eles encontraram erros, né? Esses erros foram corrigidos para que não tenha nenhum tipo de falha no código. O que as pessoas pedem bastante é que seja aberto
o código da urna, o código fonte. Porque, por exemplo, um site na internet, você consegue ter acesso ao código do site inteirinho. Você consegue ver como aquele site foi construído, porque ele trabalha com um sistema de código aberto. O que é isso? Se você for no computador, entrar em qualquer site, clicar com o botão direito, você consegue exibir o código fonte da página. A urna não. Por quê? Porque se isso for feito, né, eles Você tá dando a chave pro... exatamente. Mas, em contrapartida, né, também existem sistemas de segurança que você consegue bloquear tudo isso. Então, tem os dois pontos. Tem muita gente que alega e fala, mas para que eu vou liberar se nem todo mundo programa? Tá, nem todo mundo programa, mas quem programa vai conseguir descobrir o que está acontecendo, possíveis falhas, né? Mas dentro ali do TSE tem pessoas próprias para isso, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, na CIA tem pessoas que pensam como criminosos, né? Tudo isso. Tem as pessoas que fazem testes sobre testes, porque tem que ser uma pessoa que entende muito daquilo para saber como resolver o problema, né? Mas eu fiquei muito curiosa para saber como que vai ser a urna, essa urna nova, né? Porque a ideia é que ela seja até mesmo um pouco mais acessível para pessoas que têm algum tipo de deficiência, enfim. Parece que vai ter até intérprete de Libras para deficientes. Em braille, não é? Tem lá uns braille no Tem, mas nem tanto, né? Não tem o intérprete de Libras. Vai ser em vídeo, parece. Vai ter até um sistema de voz aprimorado para deficientes visuais. Eu achei bem interessante. Ele vai ter uma tecla com duplo fator de contato. Significa que ele vai ser... ele vai acusar... O próprio teclado vai acusar erro caso tenha algum contato, alguma coisa assim. O terminal do mesário também parece que vai ser totalmente gráfico. Claro que não vai ser numa paulada só. Por um tempo, os dois sistemas, eles vão existir ali ao mesmo tempo, até que seja feita a troca de todos. Mas a ideia é que ele tenha um processador bem mais rápido. No Brasil, uma boa parte dos cegos não sabem o braille. Verdade. Então... É verdade, sim, porque é a mesma questão educacional, né, Vivian? Quantos brasileiros não são alfabetizados? Exato, então, mesmo ponto. Consequentemente, quantos não são alfabetizados em braille? Mas, Vivian, tem uma previsão para quando vai começar esse novo sistema, assim, a ser introduzido, essa nova urna? Já. Ela é do modelo de 2020, então ela vai começar agora nas eleições de 2022. Mas não sei se nós, assim, teremos acesso. Não sei vai ter algumas, entendi. Vão ser algumas. Entendi. Mas eu achei bem legal. Então não é tão fácil assim hackear a urna. Não é tão fácil hackear nenhum sistema, né? É tudo bem complicado. Justo. Mas acontece, igual aconteceu no Pentágono, aconteceu até que eu tava comentando com o Alexandre, que a gente tava junto, né? Um sequestro de dados via Windows em 2007, por conta de sistemas que estavam desatualizados. Olha só, o hacker, ele achou uma brecha ali no sistema do Windows e ele sequestrou computadores, mas assim, computadores em empresas, hospitais, bancos, operadoras. Ele foi um estrago, assim, absurdo. Eu lembro, amiguinho, o Telespec acaba reclamando que o Windows atualiza toda hora, não atualiza o seu Windows. Aí, olha a importância de você. E isso pros celulares também, iOS da Samsung, as atualizações sempre vêm com coisa de segurança. Mas uma perguntinha assim, tem algum sistema operacional? Se é um computador ou é um sistema operacional próprio do TSE do Brasil? Próprio do TSE, tudo feito. O Brasil, por incrível que pareça, ele tem um sistema extremamente... Ai, meu Deus. Não é Linux, então. Agora. Não. Eu sei que teve representantes de outros países que vieram conhecer o nosso sistema eleitoral da urna eletrônica. Exatamente, o nosso sistema eleitoral é um dos mais avançados do mundo todo. Tanto que, assim, já tinha na Holanda, tinha na Índia, o Brasil começou... Ele foi um dos pioneiros ali de informatizar o sistema eleitoral. E é referência é um país nisso, muito grande, tem que ser feito de forma rápida, né? De forma assim. É diferente dos Estados Unidos, que tem um outro método, né? Nos Estados Unidos a gente descobriu que são 12 pessoas que escolhem, é rapidinho no papel mesmo. Pois é. E mesmo assim, mesmo sendo 12 pessoas, demora dias. Pra você ficar sabendo
O Brasil, ele tem um dos sistemas de votação mais modernos já implantado, mais rápido e mais confiável, sim. Mas tudo está sujeito, né? Você deixa o seu dinheiro ali num banco, você acha que ele vai estar guardado, você confia que vai estar tudo bem, e tudo é possível de ataque. Se não fosse, mesmo que for um voto em papel, né? Papel Mesma mesmo, coisa. você colocar um xizinho, você tem os votos de cabresto, você tem aqueles votos de pessoas que foram. Você deu uma cesta básica e a própria pessoa votar naquele candidato, ou você ajudou o filho daquela pessoa. Então você vai ter fraude de outra forma, mas você pode ter fraude, o risco de fraude de todas as maneiras. Tem até a fraude do mesário, que ele vota no lugar de pessoas que faltaram. E aí você acaba descobrindo quando a pessoa vai lá, se a pessoa vai lá justificar o voto. Porque se ela não vai, o mesário vota no lugar dela. Ele põe o que ele quiser. Ele põe aquilo que ele quiser, como se fosse outra pessoa. E isso influencia nas eleições, porque pensa, se forem muitas pessoas fazendo isso, porque a gente sabe que tem várias pessoas não vão votar. Então você imagina o quanto que isso ali não tem um peso. É isso aí. É isso. Pra encerrar, nossa tradicional indicaçãozinha, mas de uma coisa, gente. Indiquem alguma mídia, livro, música, filme, série, alguma coisa. Então, pensando no que nós estamos falando hoje, né? Estamos falando sobre política, eleições, de certa forma. Eu vou indicar uma série curtinha da Netflix que chama Como Se Tornar um Tirano. Ela é de 2021. Ela é curtinha, ela tem 6 episódios de 30 minutos cada um. E ela dá, assim, um playbook, né? Uma receitinha de bolo para você se tornar um tirano. Mas é lógico que está sendo irônica, né? Ela fala como Adolf Hitler subiu ao poder, Saddam Hussein, Gaddafi, pessoas que foram consideradas ditadores e tiranos, como subiram ao poder e como fizeram para se manter no poder, né? Então, na verdade, ela está mostrando qual é o perigo dos tiranos no poder e como que eles fazem para terem o poder para eles por muitos e muitos tempos. E eu achei muito interessante que eles usam animações, como se fosse quadrinhos, como se fosse um desenho animado, para explicar conceitos até complexos, né? Que torna fácil de você entender e até divertido, porque você está vendo ali uma animação, como se você estivesse assistindo um mangá, digamos assim. Não, mangá é na revista quadrinho. Como que é quando é um anime? Como se você estivesse assistindo um anime, né? Então, Como Se Tornar um Tirano tá na Netflix, são só 6 episódiozinhos de 30 minutos. Muito bom. Eu vou ter 2 indicações, mas a primeira é a mais importante. Gente, pesquisem sobre. Eu tava até refletindo, né? Eu aprendi bastante, eu já tinha algumas noções e tal sobre a segurança da urna, outras coisas, mas para fazer o programa você se aprofunda um pouco mais. E eu acho isso fundamental, principalmente em período eleitoral. Antes de decidir se você vai escolher X, pessoa tal ou pessoa tal, pesquisa sobre, não vai só naquilo, mas fulano falou, meu vizinho falou, eu vi no Facebook. Não, pesquisa em site conhecido. Uma coisa que eu tô achando fantástico, que as próprias emissoras de TV, enfim, as emissoras que recebem os candidatos para debate, elas estão fazendo procurar as fake news que foram faladas durante o debate. E aí você percebe que nem todo candidato é 100% bom, nem todo candidato é 100% ruim. Porque ela traz a fake news. Isso não existe, é verdade. Isso não existe. Não existe aquela pessoa 100% boa, não existe aquela pessoa 100% ruim. E a própria emissora, a hora que termina o debate, ela faz o levantamento de tudo que foi falado, o que é fake news e o que não é. Porque isso é fundamental. Então, antes de decidir, não vai só porque eu vi um trechinho de um vídeo. Não, vê o vídeo inteiro. Não vai só para o grupinho do WhatsApp do seu tio, exatamente, né? Aquilo que a gente até falou no outro programa. Você fica cercado daquelas pessoas na sua bolha que só tiram trechos fora de contexto, às vezes. Aquilo não foi nem apurado ainda direito, né? Isso acontece muito na internet. Pela rapidez Rapidez? Olha, criando palavras. Rapidez da informação. Rapidez, né? A pessoa tá nervosa, tô me exaltando aqui.
pela rapidez que a gente tem nessa troca de informações, né? É tudo muito rápido que acontece, não dá tempo de você se apurar. Então, assistir o debate, ao invés de você ficar eu falava isso muito para os alunos, né? Ao invés de você ficar 1 hora no Facebook, o Facebook é legal, o Instagram é legal, toda rede social é interessante, né? Tem lá as suas fontes de informação. Mas você viu uma notícia no Facebook, vê se aquilo é verdade, né? Eu falo isso muito para minha mãe, né? A gente fala isso muito para as pessoas mais velhas. Não fica acreditando em tudo aquilo que você vê em rede social. Pesquisa. Depois que você viu o debate, o candidato falou isso, falou aquilo, vê se é verdade aquilo que ele falou ou não. Apure. Eu acho isso fundamental. As pessoas... E isso não é conhecimento. Exato. E isso não é... E isso fora pra política, lógico, mas pra tudo, tá? Pra tudo. Sempre coloca essa pulguinha atrás da orelha. Que estranho, será que é verdade? E não vem em 1, 2, 3, 4 sites. Vai estudar, vai ler, vai conversar com as pessoas, vai ver outros pontos de vista e vai... Foi o que falou. É informação. Fato é fato. Isso aqui aconteceu ou não aconteceu? É assim. Sabe? Eu vejo gente que pesquisa assim, eu tô com dor de cabeça. Entra na internet, de repente... Tô com câncer, Não, o que você faz? Você vai no médico, você vai atrás de saber o que tá Confessar que eu sou dessas pessoas. Se eu tô doente, eu vou pesquisar. O que será que eu tenho? Eu já fico em pânico. Aí eu me arrependo nos minutos seguintes. Aí a pessoa vai pesquisar a dor de cabeça que ela teve e não vai pesquisar propostas do candidato que vai eleger, que vai governar o país todo. Que é muito mais importante. Então, gente, vão atrás de informações, pesquisem, vê uma via, vê outra fonte, vê outro... Porque isso é muito importante, isso é muito sério. Não acredita em tudo aquilo que você vê, em rede social principalmente, sabe? Perfeito. E uma outra indicação, um livro, foi lançado em 2008, mas eu acho muito legal, é de um dos meus autores favoritos, que é a Fortaleza Digital, que fala sobre uma agência, a Agência de Segurança Nacional Americana, que ela é ultra secreta, não tão mais secreta assim, mas na época ela era bastante. E multimilionária, né, que tem ali fala um pouquinho sobre algoritmo, ele é muito legal. Eu gosto muito porque a protagonista é uma mulher, e é uma mulher inteligente, que é uma coisa que a gente vê pouco, né? Mulher geralmente, ou é bonita ou é inteligente, né? Exatamente. Ela é uma das mais brilhantes criptógrafas. Explica, Vivian, explica que você está dizendo que é difícil a gente ver isso na ficção. É difícil a gente ser levado a sério no mundo real. Esse que é o problema. Não, mas você tá falando que é difícil a gente ver isso, ou seja, é difícil na ficção a gente ver escrevendo personagens mulheres inteligentes. Em filmes, em tudo, né? A gente percebe isso em livros, séries, e eu achei muito, muito interessante. Tem a ver com código que precisa ser quebrado, porque senão ele vai mudar totalmente a organização ali de inteligência. Tem um supercomputador também que quebra códigos. É fantástico. É muito, muito bom. Muito bem. E já que a gente tá em assunto polêmico, eu vou fazer uma indicação polêmica também. Vou indicar House of Cards. Olha... Exato. Polêmico dentro e fora dos bastidores. Exatamente. Não, a série nem sei se existe mais, porque depois o Kevin Spacey Acabou? Mas teve mais 1 ou 2 temporadas com a mulher dele. Pra fechar o arco. Pra fechar o arco, Uma série excelente, tirando os problemas fora da série, lógico, mas... E fala muito de política, mostra esse lado aí bem corrupto e bem esquisito do... Lógico, é uma ficção, não tô falando nada, mas é uma indicação de hoje. Agora eu vou fazer um ponto, e Vivian, não é pra parar com isso, tá? Não pare com isso que eu vou falar. Mas o que a Vivian fala de Né durante os programas é loucura! Pois é a muleta dela. Pode ir, teacher. Alexandre, fala. O quê? Eu achei que ia começar de novo.
Vamos de novo, Eric, ele se perdeu.